Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma doutrinária, né, nesse domingo de manhã. E nós vamos continuar aqui com a dinâmica que nós estamos adotando aos domingos, né, que é o Café com a CEF. Então, se você está assistindo a doutrinária do domingo pela primeira vez, tá, então é só fazer uma breve explicação de que o que seria o Café com a CEF. Tá? Então, é um tema, né, que nós aqui retiramos que eu vou aqui dizer de onde foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui nós contamos com a participação de algumas pessoas, né, numa espécie de bate-papo. Então, hoje, meu nome é Hélio, estou como, então, digamos, o condutor aí, né, do nosso trabalho de hoje, e contamos também com a participação das nossas amigas Suane, Margarete e Milene. Então, o tema, né, da palestra de hoje é pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Ele está no item 16 do capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, esse item é o último item desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Mas antes que a gente inicie aqui o nosso bate-papo, nós vamos fazer aqui uma breve oração. Então, neste momento, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade, estamos aqui reunidos nessa palestra, mesmo que virtual, que possamos estar aqui conectados com a casa, mesmo que em pensamento. Nós vamos pedindo aos companheiros do plano espiritual que possam nos auxiliar em mais um trabalho, que possamos atingir a todos aqueles que necessitam de palavras de esclarecimento, para que esses esclarecimentos possam ali facilitar a compreensão da evolução espiritual de cada um. E assim nós vamos pedir licença para darmos início aos trabalhos de hoje. Que assim seja. Bom, então, como eu disse anteriormente, né, o tema de hoje é pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Tá? Então, quem acompanha, né, quem está acompanhando as doutrinárias, ou até faz uma leitura mais assídua do Evangelho segundo o Espiritismo, né, então, esse capítulo, né, então ele vê muito da questão, né, das pessoas, né, estarem ali frequentando uma religião, ou vamos pensar assim, uma pessoa, eu sou espírita, né, então eu frequento o centro espírita, mas, afinal, né, então nós estamos indo ali apenas de corpo presente, ou nós estamos ali ouvindo, compreendendo e colocando em prática, né? Então, todos os ensinamentos do mestre. Então, acho que esse capítulo tem muito disso, vem falar da questão dos trabalhadores, né? De como as pessoas vão estar ali sendo inseridas, como elas estão participando, como trabalhadores também, né? Para ser disseminadores aí, né? Do ensinamento do Cristo. Então, como também, só para recapitular, né, então esse bate-papo, né, ele é realizado com o roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz algumas perguntas e respostas, né, então ele serve para facilitar um pouquinho a compreensão daquele trecho. Tá? Então, uma vez que a gente pode ler aquele trecho do Evangelho, mas a gente precisaria muitas vezes ler, reler várias vezes, refletir. Então, esse livro ele tem essa facilidade que ele já pega alguns pontos, né, e já coloca através dessas questões as reflexões que devem ser feitas, juntamente com suas respostas. Né? Então, é por isso que esse livro é muito interessante. Bom, então, para iniciar esse nosso bate-papo, eu vou colocar, inclusive, né, duas questões iniciais que elas estão já ligadas, né? Mas primeiro eu vou fazer as duas perguntas vai para nossa amiga Milene. Eu vou fazer aqui então a primeira pergunta para a Milene e depois logo em seguida farei a outra para que ela continue. Então, Milene, é o seguinte: por que muitos dos que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino dos céus? Tá? Para quem está acompanhando também, isso já foi tema de outra palestra, né? Mas aí, como eu falei, como ele traz, está tudo no mesmo capítulo,
ele faz uma ligação, né, e traz aí um direcionamento para aquele assunto, tá? Então, Milene, vamos lá. Como seria, então, a resposta aqui desse primeiro questionamento? Bom dia a todos e todas, muita paz nessa manhã de domingo. Como diz o nosso amigo Hélio, os assuntos são a sequência, né, de um capítulo. Então, estamos, né, no item 16, que fala pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E a pergunta é, por que muitos dizem, né, Hélio, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus? E aí o roteiro sistematizado nos traz uma explicação assim. Porque aqueles que dizem apenas palavras soltas, sem refletirem o que lhes vai no íntimo, não são agradáveis a Deus. A Ele agrada mais a devoção sincera, partindo do coração e, acima de tudo, comprovada por atitudes do bem. O que é que isso vem nos trazer, gente? Nós moramos, né, vamos falar do nosso país. Moramos em um país que temos uma diversidade, né, religiosa. Mas o que a gente percebe por todas as pessoas que frequentam, não é, uma religião, que muitos acreditam que por irem à igreja, fazer as suas orações, pagar o dízimo, não é, já está tudo certo. Ele já está com tudo organizado no reino dos céus, já tem lá seu lugar garantido e ele já fez a parte dele. Mas vamos voltar para nós espíritas, não é? Ah, eu frequento as doutrinárias, eu vou lá toda semana, eu tomo um passe, eu bebo água frutificada, pronto. Já estou quites com Deus e já está tudo certo. É muito pouco, gente. O que ele vem nos dizer é que esse aí é o iniciar da obra, é o despertar. Então, eu vou ficar a vida inteira só ouvindo a palavra do Evangelho, vou para casa, pronto, acabou, tá tudo certo. Não, eles nos pedem, olha só, que a gente reflita. Então, primeiro, não são palavras soltas. Então, não adianta eu frequentar um ambiente religioso e ficar ali prostrado, repetindo, e repetindo e repetindo a oração, uma hora, que muitas vezes, porque ele fala palavras soltas, porque muitas vezes a gente está repetindo tanto que a gente nem está lembrando mais, não é? Da nossa oração, dessa nossa conversa íntima com Jesus. A oração é uma conversa, uma conexão com Jesus e com o seu Pai maior, com Deus. Então, se eu fico com palavras soltas, repetindo, repetindo, eu não estou tendo uma conexão com Deus. Aí ele fala assim, ó, sem refletir o que lhe vem no íntimo. Então, eu tenho que ouvir o evangelho, eu tenho que ouvir a pregação, eu preciso refletir e eu preciso interiorizar isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou interiorizar, eu vou começar a refletir e pensar o que é que eu preciso fazer. Como eu estou conduzindo minha vida? O que é que eu estou fazendo de certo? O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu preciso fazer nessa minha existência para agradar a Deus? Então, sentir com o coração. E aí ele termina falando, comprovando com atitudes no bem. Então, é o ouvir, é o pensar, é o sentir e depois eu levar para a prática essa minha vida cristã. O que é que eu estou aprendendo e o que é que eu estou fazendo de bem? O que é que eu estou fazendo de bem para as pessoas que estão em volta de mim? Com todos esses ensinamentos que eu estou tendo. Eu estou guardando nessa caixinha aqui e voltando para casa, ou eu estou levando para o bem com minhas atitudes, ou seja, sair da teoria, amigo Hélio e todos os nossos amigos aqui presentes, e partir para a prática. O que é que eu posso fazer para agradar a Deus, para deixá-lo feliz, para fazer o bem? Como isso? Fazer o bem praticando com todos os meus irmãos. Bom, ainda, né, o seguinte questionamento que vai continuar sendo, então, discorrido por Milene, porque, assim, vejam que na primeira questão, então, ela está trazendo assim, né? Então, não adianta as pessoas apenas falarem, né? Então, ele vem na segunda questão. Quem são, assim,
Quem são os assim considerados? Na verdade, assim, ele é um reforço, né? Para chamar as pessoas realmente a atenção, gente, o que a gente precisa fazer realmente para entrar no reino dos céus, né? Então, pode continuar aí, Milene. É isso aí. Ele responde assim: são aqueles que ostentam a religiosidade apenas na aparência, mantendo no íntimo o coração distanciado do seu dever. Se a gente nos reportar bem rapidinho, né, a época de Jesus, que quando essas palavras foram ditas, né, ele estava em meio a quem? Em meio aos fariseus, aos escribas. Quem é que mais questionava Jesus aqui na terra? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Então, eles achavam justamente isso aqui que eu falei na estante. Como eles eram os detentores do poder, eles sabiam estudar as leis, né, de Moisés, eles sabiam interpretar as leis, então eles achavam que aquilo ali bastava. Não, eu estudo, eu sou de um grupo seleto que sabe ler e escrever, e eu interpreto as leis de Deus. Pronto, tá bom. Então a minha função é ficar lá na sinagoga, interpretando e falando a lei de Deus. E aí Jesus vem e questiona isso. Sim, mas só isso? Então, por isso que muitas vezes os fariseus e os escribas ficavam revoltados, né, irados com as palavras de Jesus, porque Jesus fazia, Jesus com suas palavras ele incomodava, ele tirava, né, aquelas pessoas daquela situação de comodidade, né? Já estava tudo certo na época, já estava tudo organizado, as coisas funcionavam daquele jeito. Eles eram doutores da lei, eles falavam, todo mundo ouvia, tinha aquilo como a verdade e ponto final. Aí vem Jesus questionar e dizer sim, mas só isso, porque vocês são os doutores da lei, vocês interpretam, e o que mais? Então é por isso que a gente traz para a história e fala assim: ah, mas os fariseus faziam isso, os escribas, e a gente continua fazendo. Nos dias de hoje, a gente continua fazendo. Como, Milene? Quando a gente continua com essa postura de ficar só absorvendo conhecimento, estudando. Ah, mas eu sou espírita, eu frequento a casa espírita há mais de 20 anos. Você já fez o ESG? Você já fez o EAD? Você já estudou com o grupo espírita? Ah, eu já estudei tudo o que você pensar, não é? Dos ensinamentos do Evangelho. Eu já estudei, estou preparado para quando o Senhor me chamar, eu já estar, não é? Com a minha entrada para o céu, né? Para os reinos do céu garantida. Só que não, gente. Ele vem nos mostrar mais uma vez aqui, não é? E isso vem de lá, olha, de quando Jesus estava aqui, onde quando ele enfrenta e ele diz essas coisas, né? Aos doutores da lei, isso incomoda bastante, porque ele fala: isso é muito pouco. Eu vim mostrar com meu exemplo, eu vim mostrar com minhas atitudes que o que nós precisamos é vivenciar o evangelho. Vivenciar, na verdade, naquela época era vivenciar os ensinamentos de Deus. E o que é que Deus queria? Deus queria que a gente, com as nossas atitudes, nós saíssemos, não é, dos templos e dos estudos e que a gente vá para a prática, que a gente vá trabalhar, que a gente vai fazer o bem com as nossas atitudes. Então ele fala assim, ó, os atos exteriores de devoção, as expressões bonitas, egoísmo e cupidez, nada valem aos olhos do Pai. Então tá aqui. Se a gente não fizer essa reforma íntima, não levar para a nossa vida cotidiana, na nossa prática do dia a dia, pegar esse ensinamento do Cristo e vivenciar, tá aqui dizendo, não vai valer nada aos olhos do nosso Pai. É isso aí, meu amigo. Muito bem. Então, vamos dando aqui prosseguimento para a próxima questão, né, que essa próxima questão vai para a nossa amiga Suane. Então, Suane, aqui, e qual é a vontade do Pai que estás no céu? Então, qual seria, né, a verdadeira conduta esperada? Bom dia a todos e a todas. Que bom mais um domingo estarmos aqui, né? Juntos, mesmo que virtualmente, para conversar um pouco mais sobre as questões do Evangelho.
E aí é interessante bem essa pergunta, e qual a vontade do Pai que está nos céus, né? E aí muitos poderiam perguntar, mas como vamos saber qual é a vontade de Deus, né? O Pai aqui é Deus. E o roteiro, ele vem nos dar uma resposta bem simples, mas bastante profunda, que ele vem dizer que o que o Pai que está nos céus, que é Deus, quer de todos nós, é que nos comportemos como verdadeiros cristãos, que façamos o bem nos termos ensinados por Jesus, não importando qual a religião pertençamos. Então, o que o Pai quer de nós é que sejamos pessoas do bem, que sejamos pessoas que estejam dispostas a seguir os ensinamentos do Cristo em todos os seus aspectos. E não importa que tipo de segmento religioso escolhemos, ou até se não temos nenhum tipo de religião, nenhuma outra religião. Mas desde que os princípios de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus estejam internalizados em nós e, acima de tudo, sejam praticados através do bem, através da caridade, essa é a vontade de Deus, que Deus quer de todos nós. Que sejamos, então, os seguidores de Cristo. Que para seguir o Cristo, nós somos, então, considerados cristãos. Muitas pessoas dizem, você é cristã? Qual é a igreja que você frequenta? Então, porque nós somos espíritas, nós não somos cristãos? Porque nossa atividade religiosa ela não é dentro de um templo aos moldes de uma igreja. Nós não podemos, então, ser considerados seguidores do Cristo? Isso sempre me incomodou bastante quando algumas pessoas me perguntavam isso. Você é cristã? Muitas vezes se referenciando à questão da igreja, né? A igreja católica, a igreja evangélica. Não, sim, sou. Ou quando alguém chegava para mim às vezes pergunta, já aceitou Jesus? Sim, já aceitei Jesus, sim. E de qual igreja você é? Eu aceitei Jesus desde que eu nasci, antes mesmo de eu nascer, né? Então, Jesus, ele sempre foi aceito em mim, assim eu espero. E eu acho que na maioria de nós. Então, isso é interessante como as pessoas fazem essas perguntas, associando sempre a uma questão religiosa, uma questão que vem da igreja católica, enfim, das outras igrejas tradicionais. Então, resumindo, a vontade de Deus é essa. Simples, parece simples, mas a gente não cumpre ainda o que Jesus veio aqui e disse de forma tão caridosa, tão amorosa, tão iluminativa, tantos ensinamentos que até hoje nós não conseguimos compreender. Então, ainda o roteiro, ele diz, não é o título religioso de que somos detentores que nos levará ao Pai, mas sim as nossas obras. Então, aquela outra parte do evangelho, né? Mãos na charrua, mãos na enxada, no arado, né? Pega ali o arado e trabalha. Isso, sim, são as obras que Deus quer. Como já foi dito, não adianta ficar dentro de templos religiosos, seja ele qual for, espírita, católico, evangélico, só ali lendo, né, toda a teoria, fazendo palestras muito bonitas lá na frente, mas na hora do testemunho, né, como muitos dos nossos irmãos evangélicos dizem, na hora do testemunho, na hora de você colocar em prática o que você aprendeu, cadê? Né? Cadê o exercício do evangelho? Cadê o ensinamento do Cristo? Onde foi parar tudo que a gente leu? É a obra, são as nossas obras, o que a gente faz de melhor por nós e pelo outro. Então, para responder essa pergunta, seria nesse sentido, né? Do que Deus quer de nós é que sejamos filhos de Deus, que sejamos seguidores do Cristo e, acima de tudo, que sejamos trabalhadores da seara do Cristo, que é através do bem, da prática da caridade, que nos aproximamos cada vez mais das questões espirituais. Seguindo aqui, né, acho que veja se você ainda consegue complementar, porque muito já foi dito aí por você, que a seguinte questão é a seguinte, ó, como se reconhece o verdadeiro cristão? Muito você já disse aí, mas existe ainda como ainda dar uma complementada? Só mais para enfatizar, para que nunca seja... nunca é suficiente o que a gente repete com as questões do Evangelho. Como se reconhece o verdadeiro cristão é pelas suas atitudes, pela sua obra, pelo que a gente já falou. Mas, acima de tudo, pelas suas atitudes em relação ao próximo.
pelas obras que pratica e pela sua vivência real dos ensinamentos do Cristo. Então, o que eu faço pelo outro é a minha obra, é o que eu demonstro. Quando eu perdoo, quando eu escuto, quando eu ajudo alguém a se curar, quando eu estendo a mão a um amigo, quando eu presto atenção na enfermidade moral do outro sem julgar. Tudo isso são as nossas obras, tudo isso é o que a gente já conquistou de valores e o que a gente minimamente aprendeu pelo ensinamento de Jesus através do Evangelho. Então, se reconhece verdadeiro cristão por isso, não só por aquele que vai ali na rua e faz um trabalho assistencial, que leva a cesta básica, que trata dos doentes. Muito é visto isso como obra de caridade, como obra de pessoas do bem, de ser cristão. Mas tem uma infinita quantidade de pessoas que não fazem essas tarefas, vamos dizer assim, de rua, de estar ali, que aparece, mas pelos bastidores estão acolhendo, estão amparando, estão ouvindo, estão prestando atenção nesse sofrimento muitas vezes silencioso, dos infortúnios ocultos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que o outro está passando. Então, eu gosto de citar o exemplo dos acolhedores, né? Dos atendentes fraternos. Eles estão ali no plantão. Atualmente nós temos esse atendimento por telefone, um atendimento considerado atendimento virtual, né, à distância, mas quantas pessoas já foram atendidas, já foram verdadeiramente salvas de alguma atitude impensada através desse socorro espiritual, através deste acolhimento? Então, isso também a gente pode dizer que se reconhece o cristão nessas pessoas, nessa prática do bem que está ali escondidinha, que ninguém sabe se Hélio, se Milene, Margarete ou até outro colega, outro amigo do grupo, está em casa nesse horário com um telefone disponível para atender quem sofre. Então, se reconhece esse cristão, porque é a sua obra de caridade que ele pode, neste momento, fazer. Ainda o roteiro completa que o verdadeiro cristão se revela pela reforma íntima, porque fizer passar o seu espírito e pelo esforço que faz para vencer os seus maus pendores. Então, achei isso muito interessante, que reconhece-se pelo esforço dos seus maus pendores, porque todos nós temos os nossos erros atuais, do passado, mas quanto mais a gente se esforça, nós vamos estar, então, nessa tentativa de melhoria individual através da reforma íntima. Muito bem. Bom, então, muito está falando da questão aí, né, do quem é o verdadeiro cristão. Então, agora, que até justamente se a gente recorrer lá no Evangelho, que agora, então, vem da questão do cristianismo, né? Então, ou seja, dos ensinamentos de Cristo. Então, as próximas questões vai para a nossa amiga Margarete, tá? E a próxima questão é, qual é o papel do cristianismo? Tá? Então, e aí, Margarete, o que você acha aqui, de acordo com a resposta? Bom dia a todos, um ótimo domingo. Obrigado aí pela oportunidade do trabalho. Querendo ou não, a gente está aqui para não só passar uma mensagem, mas a gente acaba aprendendo, né? E como Milene falou na pergunta anterior, como é que a gente reconhece, que é o tema, né, esse tema que a gente está, como é que a gente reconhece esse cristão? Então, para você reconhecer esse cristão, ele tem que seguir uma conduta, ele tem que seguir uma norma de regra moral, né? Porque fala-se de reforma íntima, a gente falou aí de reforma íntima, e o papel do cristianismo é justamente dar essa conduta. Ele é o código moral cristão, né? Através desse código, através dos ensinamentos que nós encontramos no Evangelho, é que nós temos um direcionamento para que nos tornemos um verdadeiro cristão, para que a gente tenha uma base para atingir essa reforma íntima e ter essa evolução moral, né? Vamos dizer assim. Então, o papel do cristianismo é conduzir o homem, né, a um caminho que é o caminho que Jesus percorreu na Terra, né, do bem, da reforma moral. Então,
o papel dele é conduzir o cristão ao Pai, né? A gente seguir uma conduta para que a gente possa se elevar ao ponto de sair dessa condição que nós encontramos hoje na Terra, que a gente sabe que ainda a gente está aqui lutando com nossas batalhas, com nossas lutas, para a gente poder atingir um grau de elevação moral e espiritual ao caminho do Senhor. Então, nada mais é do que o cristianismo, uma norma, uma regra de conduta para que a gente precisa seguir e entender, né, que o caminho é esse. Ele vem nos orientar, nos conduzir, nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer para chegar até o Pai. Pois bem, então nessa explicação aí que Margarete acabou de nos dar na relação do cristianismo, é que lá no item 16 do Evangelho, ele faz muita alusão à questão da árvore, né? Então, da árvore que dá bons frutos. Então, assim, considerando de que se o cristianismo sendo, assim, essa árvore, né, de grande importância, então ele vem assim, porque não conseguiu, né, o cristianismo ainda implantar-se totalmente na Terra. Bom, o cristianismo, a gente compara a essa árvore, né? Fazendo um comparativo do cristianismo e a árvore. Os frutos são as virtudes, é o esforço diário, é tudo que a gente precisa aprender, né? E espalhar na terra. Então, assim, cada pessoa tem que se esforçar, não só por si, né, para se melhorar, mas também pelo próximo, né? A gente sempre está ouvindo que a caridade é o caminho, é a luz e é a verdade, né? Que a gente precisa se conduzir esse caminho. Então, a gente precisa espalhar esses frutos, né? Para que não só a gente colha, através da nossa reforma, que é a palavra do Senhor, né? A gente ouvir, internalizar, praticá-la, mas também a gente espalhar essa palavra, mas também a gente não, como Milene falou anteriormente, a gente ser exemplo, né? A gente poder que o nosso irmão ou qualquer pessoa próxima vejam em nós um exemplo de virtude, de boas ações, e que a gente passe essas boas ações através de palavras, através da nossa própria conduta moral. Então, o cristianismo, ele se torna uma árvore improdutiva, né? Quando nós produzimos maus frutos. Quando é que nós produzimos maus frutos? Se o cristianismo ela é uma árvore que ela dá bons frutos e a gente não aprende como a gente deve, aquelas leis, a conduta, o caminho que o cristianismo nos leva, a gente vai transformar essa fruta, essa árvore, em uma fruta improdutiva, né? A gente não vai conseguir atentar às leis do Cristo, a gente não vai praticá-las, a gente não vai, se a gente não pratica e a gente não se torna um fruto frondoso e um bom fruto, a gente não vai poder passar essa mensagem, porque se a gente não tem, como é que a gente vai poder passar? Então, o cristianismo, cada espírito se afirma no bem, né? O roteiro nos diz assim: cada espírito se afirma no bem ou no mal, aproveitando as criações de excelso do Pai para subir à luz, ou delas abusando para descer às trevas. Então, assim, se eu pegar as leis do Cristo, né, o que o cristianismo prega, e eu conseguir compreender, praticar e me elevar, eu vou conseguir passar para o meu próximo. Eu vou conseguir transportar esses meus ensinamentos para todo mundo que estiver ao meu redor. Mas se, como a gente viu no início, muitas pessoas deturpam, né, a palavra do Senhor e acabam utilizando ela para benefício próprio até do materialismo. Então, você vê que existem várias religiões na Terra, né? Por isso que Cristo diz que não existe uma religião determinada. Porque em todo lugar você pode encontrar uma pessoa que dá bom fruto, encontrar uma pessoa que está dentro das leis divinas.
Mas se você, cada um, vai tirando um pedacinho daquela árvore, vai tirando fruto, e não rega, e não aduba aquela terra, aquela árvore vai secar, ela vai morrer. Então, você não vai poder espalhar, né, bons frutos, você não vai poder espalhar a palavra do Senhor. Então, assim, o cristianismo espera, né, conseguir implantar na terra é que o cultivo dessa árvore, como Jesus a plantou, regando-a com ensinos e dando adubo através dos seus exemplos, durante seu viver em um mundo material e imperfeito, mas percebendo e sabendo que muitos dos seus seguidores a deixariam sem cuidados e as mutilariam. Então, quando a gente não faz, não atenta de fato ao que Jesus pregou, então a gente vai mutilando a palavra de Deus, a gente vai acabando não frutificando não multiplicando esse fruto. Então a gente acaba fazendo com que no Evangelho tem um trecho que diz que vai chegar ao ponto de você chegar nessa árvore e você não ter o que comer. Porque se você não multiplica, como é que você vai ter? Se você não cuida, se você não rega, se você não pratica a palavra, você não vai ter o que frutificar. Essa árvore vai acabar morrendo. Então, a gente precisa realmente compreender a palavra de Deus, a gente precisa praticar ela na gente, e a gente precisa multiplicar essa palavra através do exemplo, através das boas ações, através da caridade. É o único caminho, não tem outro. Muito bem, então a gente já está chegando no nosso horário, né? Então nós aqui vencemos aqui as questões. A última questão, ela já vem muito do que Margarete já escorreu muito, né? Que ele fala assim, então o que a gente deve fazer para que a árvore do cristianismo floresça? Então, para falar a verdade, assim, a Margarete, né, já acabou já respondendo esse questionamento, tá? Então, assim, só para fazer ali um breve resumo, né, só para a gente encerrar aqui o tema de hoje, então, só que pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Assim, gente, eu acho que basicamente né? Então, não adianta apenas a frequência, né, a presença de ir numa igreja, num templo, num centro espírita, e apenas estar ouvindo e dizer assim, eu frequento. Não, né? Então a gente precisa praticar, a gente precisa ali, né, aprender o que deve ser feito, né, nossa reforma íntima, e fazer o bem, praticar o bem. Então é dessa forma que o cristão, né, vai ser reconhecido pelas suas obras, e não apenas, né, como diz lá no início, pelas palavras soltas. Né? Então, que isso fique, então, né, de reflexão, né, desse tema de hoje. E assim, nós vamos partir, então, para o encerramento, né, nessa nossa doutrinária de hoje, né, no Café com a Cef. E nós vamos aqui fazer uma oração de encerramento, né, agradecendo novamente por essa oportunidade, e que neste momento, cada um em seus lares, possa estar sendo recebidos, né, pela equipe do plano espiritual, principalmente pela equipe dos passistas. Que a equipe se faz presente em cada lar e que possa ser aplicado passe em todas as pessoas. E que essas pessoas vão receber de acordo com suas necessidades. Para que possamos sempre estar ligados à casa, ao centro espírita. Que possamos estar sempre firmes em nossos propósitos e jamais desistir da nossa evolução. Que assim seja. E assim, mais uma vez, nós agradecemos, desejando um excelente dia, um excelente domingo, e que possamos estar juntos, né, na próxima oportunidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus.